como é que pode a gente entrar nessa esparrela, nesse engano? Como é que pode a gente vir aqui pregar um falso evangelho? Irmãos, o dia que a Bíblia já foi, o país vai mergulhar, a tua vida vai mergulhar num caos profundo, em trevas tremendas. Porque o que sustenta é a palavra, tudo foi feito pela palavra, a verdade está na palavra, é a palavra que traz cura, é a palavra que traz libertação, é andar com Cristo Jesus que vai fazer você enxergar o que os outros não estão vendo, desviar de buracos, mesmo em túneis, em momentos difíceis, você sabe que está na direção correta, porque o Espírito testifica com o teu Espírito, te orienta, porque a Bíblia fala, Isaías, por trás de vós virá uma voz que dirá, esse é o caminho, andai nele. Quando a gente pensa assim, pastor de ovelhas, aí o pastor José vai pastorear as ovelhas, como é que ele faz? Bota ali, tem um aprisco, bota ali aquele cercadinho que é ensinado lá com a Ana Cristina ali, acho que é, aquele cercadinho ali, as ovelhinhas ali, e o pastor cuidando ali do lado de fora, não é assim? Não, irmão. A casa dos pastores eram grutas, cavernas, o pastor dormia junto com as ovelhas. O pastor estava junto com as ovelhas. Aí fica esse pessoal dizendo assim, pastor não se mistura com ovelha não, pastor não... Irmão, se a gente não cheirar ovelha, se a gente não tiver, já era a nossa razão de ser. E a ovelha, às vezes, que fugia, que tentava ir para outro aprisco, o pastor ia lá, irmãos, com aquele cajadinho, sabe o que ele fazia? Quebrava a patinha da ovelha. Você vai dizer assim, você ficou com pena, não foi? Com pena do pastor e não da ovelha, sabe por quê? Sabe o que o pastor fazia a partir daí? Carregava a ovelha nas costas. Que trabalho. Às vezes, pastor Pedro, a gente vê uma ovelha fujona, a gente vai quebrar a pata, ela vai denunciar a gente lá nos direitos humanos e vai querer sair da igreja e não vai deixar a gente carregá-la no colo, não. Vai dizer, olha, o pastor Anderson quebrou, olha o que o pastor Anderson fez. Quer dizer, é importante, a tua visão sobre Bíblia, sobre tudo que você está lendo, muda completamente quando você vê a realidade. Terra que emana leite e mel. O que você pensa? Mel. Mel de abelha, não é? Não era mel de abelha, irmãos. Era um outro tipo de mel. Um outro tipo de mel. Mas como é que você vai saber disso? Venha conosco em 2023 e tem muita coisa para a gente falar a respeito disso. Eu queria agora te convidar a abrir a palavra de Deus em João 8, o verso de número 12, uma declaração temática de Jesus, quando depois dele se apresentar como aquele que vai saciar a sede, depois que ele fala que ele é o pão que vai alimentar, Jesus faz uma declaração fantástica, bombástica. Eu queria refletir rapidamente com os irmãos nesse tempo, a respeito dessa declaração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema da reflexão é a única luz do mundo. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu queria que nesse momento, você que abriu Bíblia, eu gostei, a juventude está aqui, e com Bíblia de papel aqui na mão, a turma aí, tem uma turma boa. Eu queria que mesmo na sua tradução, independente qual seja, que você lesse agora em alto e bom som, João 8, 12. Lê para a gente, 1, 2, 3, vai, lê. Amém. Ninguém na igreja teve dúvidas do texto, eu tenho certeza. Teve lugares aqui que formaram até um coral. Ficou muito lindo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, fala conosco nesse tempo. A tua palavra traz vida, traz cura, traz libertação e traz salvação, porque ela nunca volta vazia, sempre faz aquilo que te agrada. Fale conosco.
em nome de Jesus. Amém. Por ocasião da festa Hanukkah, e alguns vão dizer a festa dos tabernáculos, todo o povo ia marchando e andando até o templo com os castiçais, e ali era colocada uma espécie de óleo e fogo. Então ia todos os israelitas, eram convidados a celebrarem ao Senhor. Com que propósito que eles faziam isso? Porque eles deveriam se lembrar do momento em que saíram da escravidão do Egito, andaram por todo o deserto e da coluna de fogo que os guiava. Quando eu estive lá no deserto, fiquei olhando, falei, Deus, é uma escuridão total, você vê as estrelas aqui baixinho. Uma coluna de fogo aqui à noite, eu fico imaginando que coisa esplendorosa deve ter sido essa trajetória, sendo guiados por isso. E assim, então, o povo começava a celebrar ao ponto de Jesus falar, eu sou a luz do mundo. Ele se apresenta assim. É um conceito comum à época entre religiões e mistérios que estavam sendo divulgados. As pessoas naquele momento, elas estavam, na verdade, participando de uma festa, de uma celebração, sem perceber o verdadeiro sentido dela, ao ponto de somente o Evangelho de João, 29 vezes você vai ver a palavra falando a respeito de luz e mostrando e apontando que essa luz é Jesus. Se olharmos para a nossa história de vida, a luz elétrica chega a cada um de nós em 1879, Thomas Edison. E exatamente ali vai vir um conceito diferente. A gente vai ver hoje que nas casas do Brasil, aproximadamente, eu seria atrevido em dizer que 98% já estão com luz elétrica. Apenas 0,2% ali, vamos dizer assim, 2%, não estão ainda desfrutando de uma luz. E é tão bom, irmãos, quando a gente chega em casa, aperta um interruptor e logo a luz vem. Até porque no momento em que a gente aperta esse interruptor, a luz não chega, dá um desespero. E a gente pensa, o que vai ser da nossa vida a partir de agora? Como é que eu vou acender um micro-ondas? Como é que eu vou tomar uma água gelada? Como é que eu vou televisão? Como é que eu vou ter internet? Como é que eu vou me comunicar com as redes sociais se não tiver essa luz? Alguns chegam a ficar irritados, ao ponto de nas casas brasileiras, no momento em que a ausência da luz, logo que ela retorna, quem mora em prédios, condomínios, percebe um momento de grande euforia. Eu já percebi às vezes que quando a luz volta, e às vezes parece até uma pegadinha, no momento seguinte ela cai de novo. A frustração que os moradores têm daquela localidade, né? Porque parecia que a luz tinha voltado e de repente o que aconteceu com a luz, irmãos? Acabou. Nós valorizamos muito essa luz inventada pelos homens, mas o próprio Jesus falou que nós somos a luz do mundo e não se pode então esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha e diz, ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão em casa, assim brilhe a luz de vocês, luzeiros, diante dos homens, para que vejam suas boas obras, e quando virem as boas obras, esses homens possam glorificar ao Pai de vocês que está nos céus. É importante salientar que a luz é tão importante que Jesus se apresenta como sendo a luz e aponta para cada um de nós falando, vocês também, cada um, vocês são pontos de luz, são luzeiros que estão por aí. Para quê? Para fazer uma obra magnífica e glorificar ao Senhor. A Bíblia vai apresentar Jesus como a brilhante estrela da manhã. Você já teve a oportunidade de alguns momentos assim, ficar num lugar de total escuridão e ficar observando o céu? Mas de total escuridão, não tem nenhuma iluminação.
Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, que estávamos eu e o famoso André. O André está servindo agora lá na PIB de Maceió. E nós alugamos uma casa numa ilha aqui por volta da Costa Verde, que não tinha iluminação, luz elétrica. Era uma bateria com pequenas luzezinhas que tinha assim de lâmpada de carro, que em determinado momento do dia nós ligávamos, da noite nós ligávamos, para a gente ter uma noção de orientação, irmãos. Celular não existia ainda não. E nós alugávamos aquela casa, aquele tempo ali, e ficávamos ali durante todo o período de carnaval. Chegávamos lá no sábado, saíamos embora no domingo da semana seguinte. Montávamos um cardápio, cada família responsável por um dia, por um cardápio, limpeza. Era uma coisa maravilhosa. Irmãos, a gente saía assim na porta da sala, dava uns 3 passos assim, ó, o pé estava na água. Mas a noite era uma escuridão. E eu me lembro um dia que a gente foi fazer, e nós fazíamos cultos todos os dias à noite. E um dia nós fizemos um grande culto, e nós fomos fazer uma simulação de Elias e os profetas de Baal. Só que o povo não sabia que eu e o André já tinha subido numa árvore boa lá, já tinha colocado uma tocha, fizemos um esquema lá, um arame pendurado, ligado até a fogueira. E de repente, quando eu comecei a proclamar, no meio daquela escuridão, começou a vir um monte de gente a participar do culto. E agora vamos lá. Só o Senhor é Deus, eu sou Elias, estou clamando, Deus manda fogo do céu. E de repente me sai de uma árvore aquela luz incandescente, uma tocha, e acende a fogueira. O povo todo ficou maravilhado, ficaram, ó. Eu acho que eles pensaram que estava caindo fogo do céu mesmo. Mas já estava tudo combinado com o André, que seria assim, ele ia lá acender a tocha, ia soltar lá. Mas foi um período de impacto para o povo, e aquela fogueira acesa, todo mundo em volta dela, e a gente glorificando o nome do Senhor. Como é bom quando a gente está no momento de escuridão, e a gente olha e vê ponto de luz. Dá um sentido de esperança, de significado para as nossas vidas. Por isso, o texto vai traduzir para nós uma segurança, a nossa certeza é que Jesus é a luz do mundo, e quem o segue não vive nas trevas. Há uma incompatibilidade entre termos a luz e andarmos nas trevas. Esse verbo luz, ele vai ter o mesmo significado que Moisés, quando está lá no meio daquela tocha, o fogo, e aquele pavio fumegante que não apagava ali, e o próprio Deus fala assim com Moisés, eu sou o que sou. Por isso que Jesus fala, o eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água. O conceito da trindade criadora, o Filho, inclusive, vem falando lá no cosmos, preparando tudo para dissipar o caos, e ele começa a fazer dessa natureza, dizendo, haja luz. E aí houve separação. Aonde há um pouquinho de luz, não há espaço para nenhum tipo de treva. Ao criar o mundo, a gente começa a perceber o verdadeiro sentido de que o próprio João fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aliás, sem ele, nada do que foi feito poderia ser feito, porque a vida era a luz dos homens. Ele era a luz. Por isso, o haja luz. Jesus e o salmista vão nos mostrar isso, vão falar para cada um de nós a respeito dessa luz. Nós vamos começar a ver inúmeros salmos demonstrando, ao ponto do salmista declarar, lâmpada para os meus pés, é a tua, e luz. Você já imaginou, irmãos, o que é você andar com uma lâmpada no pé? A cada passo que você dá, ela ilumina. Você deu outro passo, está iluminando. Ali na frente você não enxerga, mas você vai andando, ela vai iluminando, ela vai apontando. Na verdade, há toda uma tipologia, uma simbologia do que é a vida cristã dentro da palavra do Senhor. Mas o mundo está se perdendo em questões tão fúteis. Nós acreditamos que hoje, nos dias de hoje, há pessoas que estão andando em treva e crendo piamente que estão
na luz. Mas por que isso? Por que as pessoas não enxergam, às vezes, um palmo de distância, mas acreditam que estão andando na luz? Quando o caminho que parece ser bom é um caminho de morte. Às vezes, nas nossas vidas, nós estamos acompanhando pessoas que parece que têm um brilho próprio e que influenciam nossa vida. Eu vejo, às vezes, o papo da juventude, e às vezes algum jovem vira para mim e fala assim: pastor, o senhor conhece o fulano de tal? Eu digo, não, é um influencer. Aí esse influência aí é questionável. Mas ele tem tantos seguidores. Esses seguidores também são questionáveis. Vamos ter lá o Facebook, eu quero ter 1 milhão de amigos. Como dizia Roberto Carlos. Esses amigos são questionáveis. Eu acabei com o Facebook, eu acabei com essas coisas. Eu não aguento isso não, irmãos. Eu fico vendo às vezes assim as redes sociais. As pessoas estão ali fazendo coisas, divulgando coisas. E o pior é que hoje passa o dia inteiro em WhatsApp, rede social, recebendo vídeos prontos de trevas e acha que aquilo é luz. Vídeos mentirosos, coisas que não têm nada a ver com verdades, coisas que estão obscurecidas, mas as pessoas piamente, porque não têm trabalho de ler, de aprofundar, de verificar, de diagnosticar. Ele é bereano com a Bíblia, mas no que tange ao WhatsApp e redes sociais, ele acredita em tudo que posta. Quanto à Bíblia, não. A Bíblia, não, mas não é bem assim, não. Espera aí, apóstolo Paulo era meio machista. Essa parte da Bíblia aqui, se a gente puder, arranca esse texto. Isso aqui não está bem, não. Vamos deixar essa parte da Bíblia aqui, pula. Outro dia eu fui numa igreja pregar, eu falei, vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio. Aí o irmão repetiu, Deuterônimo. Eu falei, não, Deuteronômio. A gente não conhece mais livros da Bíblia, a gente não conhece mais aquilo que é a verdade que está na palavra de Deus. E o pior, a gente está acreditando em mentiras. E a razão disso tudo, sabe por quê? Porque hoje a gente percebe uma política no país, coisas que estão sendo desenvolvidas desde as escolas, de uma catequese de algo que não tem nada a ver com Deus, mas está travestido, subjugado de luz, quando aquilo, na verdade, são trevas. Teoria de criação do mundo. Você vai falar que é criacionista, quase querem te apedrejar. Eu falo assim, peraí, quando eu morrer, todos os componentes químicos que tem aqui é o que tem na Terra, então eu acredito que eu vim do pó. Você é louco, mas cientificamente é isso que está comprovado. Você é louco é você que acredita em Big Bang, em explosão e por aí vai. Olha o ponto que nós chegamos de cegueira espiritual, onde nos parece que nós somos os donos da verdade, e quando a verdade, que é a palavra que vai falar de uma certeza que temos, que é Cristo na nossa vida, a gente não consegue mais o mínimo exigido de um ser humano, que é saber o bem e o mal. A verdade é mentira. Hoje traduziram a verdade como mentira e o bem como mal. O que é isso? Trevas, cegueira espiritual. E o povo vai acreditando nisso, em mentiras e mais mentiras, entrando nesses embalos aí recebe um vídeo, está lá em grupinho, só de gente que posta coisa só numa linha de ação, é incapaz de se despir daquilo ali, ler Bíblia, pedir o Espírito Santo falar, me revela a tua verdade, porque conhecereis a verdade vos... É isso que está precisando. Nós olhamos para o texto e vamos compreender sim que há uma promessa, porque quem vive em Jesus está com a vida calcada, baseada numa esperança da glória, na sua promessa, aguardando a sua volta. E nós vamos cada vez mais habitar nessa luz, no fulgor do Senhor, na luz que é Cristo Jesus. Quando temos uma vida nele, nós estamos olhando para o futuro com total possibilidade de vivermos uma vida santa, digna e agradável ao Senhor. Mas
Não devemos cair e ficar cabisbaixos, não. Não devemos desanimar, perder a esperança como muitos estão fazendo, porque nós sabemos em que temos crido, estamos bem certos que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Sempre quando estamos na luz, sabemos que há momentos de caverna, irmãos, e quem não passa por momentos de caverna, quem não passa por momentos difíceis, estava agora num país onde é considerado parte Europa, parte Ásia, e aí você anda na cidade assim, você para atravessar de um lado para o outro na cidade tem um rio enorme, e tem uma parte que é considerada Europa, outra parte é considerada Ásia. Aí eu tive que ficar de um lado para o outro assim, andando, passando por ali. O que me chamava a atenção, o que interligava era um túnel que era dentro do rio. Um túnel submerso. E esse túnel era muito extenso. E fiquei pensando, você já pensou se agora acaba a luz aqui dentro, como é que fica esse negócio aqui? Um blackout dentro de um túnel, no meio de um rio. Como é que eu saio daqui, irmãos? Como é que eu faço? Na verdade, a nossa trajetória de vida, irmãos, às vezes a gente pega uma estrada que a gente entra em túneis, em que o blackout é verdadeiro. A gente anda, na esperança de encontrar uma luz, mas parece que a luz está tão distante. E tem gente que desanima, tem gente que reclama, tem gente que fala, eu não estou mais conseguindo viver dessa forma, como foi o povo de Israel. Meus irmãos, nós chegamos lá no deserto para dormir. Que frio estava fazendo lá. E o cara botou a gente em cima de uma picape 4x4 e falou assim, vocês têm que ir do lado de fora para ir observando o céu. Eu falei, mas no meio do deserto, num frio de lascar, eu andar em cima de uma picape? Porque senão não tem graça. Aí eu falei assim, já que a gente está aqui, vamos lá. Subimos naquela picape. Começamos a andar. À noite, num deserto, não vendo nada. E eu fiquei pensando, como é que esse camarada, ele guia, roda tudo que é lugar, passa num monte de coisa, e chega no destino que ele tem que chegar. Irmão, parece um cão farejador, aqueles caras. E eles vão no instinto. Eles conseguem aquilo. Parece que o olhar deles para a região já é um olhar que eles identificam, sei lá, uma estrela, um ponto, e vão se guiando por ali até chegar no objetivo final. Aí nós chegamos no lugar, tinha iluminação, irmãos, olha que bênção. E a maior alegria era que a gente tinha andado 23 quilômetros em Petra, agora estávamos no deserto, tinha acabado de jantar, nós fomos tomar um banho. E num frio daquele, não tinha água quente. Estilo acampamento, irmãos. E tinha uns brasileiros lá com a gente, eu falei assim, agora nós vamos separar o joio do trigo. Agora nós vamos ver quem são os murmuradores e quem não são. E no dia seguinte nós vamos fazer a pergunta, crente não pode mentir, quem tomou banho ou não. E não querendo, irmãos, ser melhor do que ninguém, para minha surpresa, no dia seguinte, só tinha um que tinha tomado banho. Eu não vou dizer quem fui. Mas, meus irmãos, que frio, que água maravilhosa. Aí eu fiquei pensando, que falta faz uma energia aqui, um boiler, um negócio aqui. Mas eu falei assim, se você quer viver o verdadeiro sentido do que é estar numa tenda, que coisa maravilhosa é aquela água, irmãos. O negócio foi tão bom que eu acabei de tomar um banho, eu me enfiei debaixo de umas cobertas, eu fiquei uma meia hora tremendo e tentando me equilibrar o meu estado emocional para eu pensar depois em dormir.
Parecia que tinha abrido assim sabe, a geladeira, com aquele gelo caindo, aquela água todinha. Eu falei, Deus, que bênção. E aí eu fiquei pensando assim, que vida difícil esse povo tem. Por que às vezes na vida a gente se depara com túneis, com momentos inesperados, em que a luz faz tanta falta, mas naquele momento que eu estava tomando banho, eu estava lembrando do povo no deserto, naquele frio, e a coluna aquecendo eles todos os dias. Eu andei 23 quilômetros no sol. E quando fala andar, você acha que é andar numa linha reta. Não, irmãos, só a primeira etapa tinha quase 900 degraus. E não é degrauzinho não, é degrau pedra. São degraus enormes assim. E o pior é que os beduínos ficam assim com os jumentinhos perto de você. Aí eles ficam assim, ó. Cada um, você anda 2, 3 quilômetros, eles falam assim, daqui 1h30 você está chegando no ponto e tal. Você anda mais uma meia hora, daqui 1 hora, não chega nunca. E aquele sol batendo a pique, eu fiquei pensando assim, que diferença fez aquela nuvem guiando o povo no deserto? A nuvem estava sobre eles, a nuvem acompanhava eles. Eu peguei um sol lá tão forte, mas não parecia que eu estava bronzeado. Eu fiquei lá uma semana igual um camaleão descascando todinho. Porque lá você tem que andar. Nesses momentos de privações, de dificuldades, o povo de Israel experimentou tudo isso. Mas hoje me parece que a gente quer seguir outra luz que não seja Jesus. A gente quer seguir uns astros que cantam, uns influencers da vida, jogadores de futebol. Tem umas luzes aí que parecem ser luz, mas são trevas, que na verdade está influenciando tanto a nossa vida, tanto o nosso comportamento, e a gente não consegue perceber que na verdade eles estão enganando a muito famoso, a muita gente aí, que um está seguindo o outro, que segue, que aponta e vem dizer, olha, fulano falou isso, você viu fulano? Olha que fulano agora diz como se fosse o dono da verdade, mas às vezes nessas pessoas não há nenhuma luz, são apenas trevas. Cuidado com isso, meu irmão. Eu recebo mensagem, às vezes, de membro da igreja que eu vejo que não está pouco enganado, não, está enganado até o alto da cabeça. E crendo piamente que está andando na luz. Hoje, há muitos astros falando em nome de ideologias que vão afundar a tua vida, que vão acabar, vão perseguir a igreja, vão acabar com valores familiares, vão destruir costumes. Isso está entrando, e tem gente aplaudindo isso e dizendo que isso é luz, mas não percebe que são trevas. São trevas, vazios. Pessoas que estão andando com vidas dissolutas. E o pior é que tem gente que segue e acha que aquilo é uma verdade absoluta. No mundo de hoje, tem muita coisa que está meio que sombreado, tem um aspecto de verdade. Às vezes a fala é uma fala tão eloquente, impactante, tão dentro da lei. Mas o comportamento é medieval, está acabando com tudo, está destruindo. E a gente sabe quem veio roubar, matar e destruir. Basta se afinar um pouquinho com a luz de Cristo Jesus, que você vai saber a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Mas hoje o negócio está meio confuso. Há uma tensão enorme, sabe por quê? Nós não conseguimos hoje enxergar, às vezes, aquilo que deveria ser o caminho. E estamos caminhando, e a gente não sabe, às vezes, nem sequer como resistir a isso que parece ser luz, mas que são trevas. A Bíblia fala que Satanás se transfigura em anjo de
luz, se for possível, para enganar o quê? Os escolhidos. Eu vejo tão forte hoje essa transfiguração. Tão forte isso. Isso tem me deixado abismado. Como é que pode a gente entrar nessa esparrela, nesse engano? Como é que pode a gente vir aqui pregar um falso evangelho? Como é que pode a gente vir aqui conduzir a igreja e falar de enganadoras, lisonjas? Como é que pode eu cair nessas esparrelas de ideologias, de questões nefastas que cada vez mais está destruindo pessoas, vida com Deus, santidade, valores e costumes? Vi uma sentença agora judicial nos últimos dias, falando mal da Bíblia, condenando a Bíblia, dizendo que a Bíblia não podia mais, que aquilo já foi. Irmãos, o dia que a Bíblia já foi, o país vai mergulhar, a tua vida vai mergulhar num caos profundo, em trevas tremendas. Porque o que sustenta é a palavra, tudo foi feito pela palavra, a verdade está na palavra, é a palavra que traz cura, é a palavra que traz libertação, é andar com Cristo Jesus que vai fazer você enxergar o que os outros não estão vendo, desviar de buracos, mesmo em túneis, em momentos difíceis, você sabe que está na direção correta, porque o Espírito testifica com o teu Espírito, te orienta, porque a Bíblia fala, Isaías, por trás de vós virá uma voz que dirá, esse é o caminho, andai nele. Quando entendemos sim que precisamos andar com Cristo Jesus, a luz dele começa a brilhar, há uma esperança a cada um de nós, e é por intermédio dessa esperança que nós vamos vivenciar cada dia, e essa esperança vai iluminar, nos dando dois direcionamentos. Primeiro, ele vai dar sabedoria. Ah, quando somos iluminados, como temos sabedoria. E se alguém de vós tem falta, peça, que a todos dá liberalmente. Mas às vezes vê um vídeo no WhatsApp e acredita, fala assim, Senhor, me dá sabedoria. Isso aqui é verdade. Isso aqui se confronta com a tua palavra. Outro dia uma pessoa veio a mim e falou assim, pastor, eu estou frequentando a igreja, mas eu frequento também uma sociedade lá, e falou lá o nome. O senhor acha que há incompatibilidade aqui e lá? Eu disse assim, lá eu nunca pisei. Isso aí que você está falando, eu nunca botei meu pé lá dentro. Aqui eu estou acostumado a caminhar. Se tem uma pessoa que tem que ter discernimento e sabedoria entre trevas e luz, é você que está com um pé aqui e está com outro pé lá. Eu não tenho a menor condição de te orientar nesse sentido. Não vejo nenhum problema não. E aí, irmãos, o poder das trevas é tão grande que ainda usa um texto bíblico que diz assim, ó, eu orei a Deus, e a palavra fala, se teu coração não te condena. Mas Jeremias 17:9 diz assim, perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Cuidado, querido. Cuidado com coisas que podem parecer ser luz. Quando a gente é iluminado, a gente tem sabedoria, mas quando a gente é iluminado, a gente também tem um caminho seguro a ser perseguido. E eu quero concluir falando uma coisa para você. Cuidado com a trajetória de vida que você está levando. Eu já vivi momentos tão delicados na minha vida, num todo. E quando eu estava preparando essa reflexão, estava me lembrando de um tempo que eu saí de Campo Grande para ir para o Barra Shopping. E eu cheguei na Avenida das Américas, tinham colocado fogo no mato que ali tem, uma área assim extensa, quem conhece ali sabe o que eu estou falando, perto dos quartéis que tem ali do exército. E de repente o vento soprou, trouxe toda aquela fumaça para a estrada. E eu já vinha passando em focos de fumaça anteriormente, e eu passei tranquilamente. Só que quando eu entrei dirigindo nesse foco, eu não consegui enxergar um palmo à minha frente.
Naquele momento eu me vi movido por um desespero. Eu comecei a frear. E na estrada, na pista, tem aqueles, parece um quebra-mola que você sai da pista, ele vai te acordar, ele vai tremer ali em direção. E eu percebi que a minha roda do carro do lado direito, ela estava ali em cima. E eu fui jogando para tentar pegar o acostamento, que eu não sabia o que estava à minha frente. E quando eu fiz isso para o acostamento, já andando devagar, sem enxergar, eu percebi algumas pessoas gritando. E eu fui freando e percebendo que tinha outras pessoas já ali na margem, na pista do canto. E eu consegui parar o veículo. E quando a fumaça dissipou um pouco, o carro que estava atrás de mim entrou e bateu no que estava à frente. O Senhor me livrou ali. Tinham pessoas presas nas ferragens. Foi um acidente terrível, envolvendo ônibus, vários veículos. E eu percebi que aquela condução do veículo para a direita não foi porque eu sou um ágil no volante. Não foi não, irmão. Não foi porque eu vi uma brecha de luz, não foi. Eu percebi a boa e potente mão de Deus me conduzir para aquele lugar. E aí eu tentei ajudar a socorrer. Tinha uma senhora, ela tinha umas varizes muito expostas, ela estava presa em umas ferragens, uma hemorragia enorme. Eu tirei minha camisa, fiz um torniquete na perna dela ali, segurando aquilo. E começou a chegar ambulâncias naquele lugar, mas não davam vazão pela quantidade de feridos. E quando terminou toda aquela experiência ali, eu fui orar ao Senhor e falar: Deus, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Irmãos, mesmo no momento em que a cegueira é total, mesmo em momentos na vida, e tem momentos que vem, sabe, a dor de perda, de saúde, de dificuldades, e parece que você não consegue enxergar um palmo à tua frente. Creia, o Espírito Santo está no controle da tua vida. Na hora certa, Ele te conduz, Ele tira, mesmo você não enxergando. Espere, dependa, confie. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Eu sei que tem gente passando aqui por momentos difíceis, em que está falando: pastor, eu quero orar e pedir ao Senhor para me iluminar, para me dar sabedoria, para apontar o caminho. E eu quero terminar dizendo isso para você. O texto diz: quem me segue. E esse seguir, vendo a palavra grega que traduzindo quer dizer um soldado que cumpre a ordem do seu líder, do seu capitão. Também é usado com frequência para dizer um escravo que cumpre cabalmente a vontade do seu senhor. Também diz respeito às leis do Estado, e você cumprindo. E costuma-se também empregar a respeito de alguém que tem um mestre que direciona o seu caminho. O servo de Deus tem um capitão, tem um general, o Senhor dos Exércitos. O servo de Deus, ele tem um líder que aponta o direcionamento. E como servos basta a gente obedecer, que o caminho é firme, que o caminho é seguro, apesar dos túneis, apesar de fumaças, apesar de momentos tão difíceis. O servo de Deus, ele anda na luz, compreende a luz, ele tem sede do calor da luz. Eu quero te desafiar nessa noite a falar: essa luz me aquece nos meus momentos frios. Luz aponta o caminho que eu devo andar, que brilhe a glória do Senhor. Pois se eu viver no meu instinto, eu vou me tornar um homem cego. Como o apóstolo Paulo,
no caminho cavalgando, eis que vem uma grande luz, mas essa luz o cega. Ele cai do cavalo, mas foi por intermédio dessa cegueira que ele conseguiu enxergar que ao invés de ser perseguidor, ele precisava da luz que é Jesus, para colocar a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não tenha medo de cair do cavalo não, irmão. Não tenha medo às vezes se essa luz te cegar por algum tempo. Importa é que dentro de você, você consiga enxergar o caminho que Deus está propondo, andar firme e seguro nesse caminho, e sabendo que a luz do mundo vai estar com você, e quem está nele não há trevas alguma. Portanto, devemos viver como homens e mulheres, como filhos da luz. Outrora, nós éramos trevas, mas agora nós somos luz do Senhor. Vivamos como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade, aprender a discernir aquilo que é agradável ao Senhor, andar nos seus caminhos e agradar legitimamente ao nosso Pai. Baixe tua cabeça, fale com Deus. Deus, eu estou como o pastor Anderson narrou naquele acidente, tentando tatear, mas a cortina de fumaça é enorme. Diz: Senhor, eu estou andando em túneis, às vezes está difícil. Senhor, eu estou me deixando influenciar por pessoas que eu não deveria. Senhor, eu preciso da verdade que é Cristo. Eu preciso andar na luz como Ele na luz está. Porque quando a gente está nisso, nós temos comunhão uns com os outros. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Eu quero desafiar você. Quantos estão conosco no chat ou aqui presente que estão dizendo: eu nunca tomei essa decisão, eu quero receber a luz do mundo, que é Jesus, como Senhor e Salvador. Eu vou ser muito breve. Onde você está? Apenas um sinal seu. Alguém na galeria dizendo: eu quero, pastor, eu preciso. Eu nunca tomei essa decisão. Eu estou entregando minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero que Ele habite em mim. Eu quero que Ele esteja comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Alguém aqui à minha direita nessa noite dizendo: sou eu. Não tem acanhamento, vergonha, basta um sinal dizendo: pastor, eu estou tomando essa decisão. Alguém aqui à minha direita dizendo: é o meu momento. É o meu momento, eu quero. Alguém aqui à minha esquerda nessa noite dizendo: eu quero. Estou vendo sua mão erguida aqui. Deus te abençoe. Glória a Deus por isso. Há mais alguém? Eu quero só orar por você. Há mais alguém dizendo: eu quero, eu preciso, eu quero ter sabedoria. Eu sei que a vida vai me colocar em caminhos difíceis, mas quando eu estou na luz, quando sou guiado e orientado por Ele, Ele vai estar comigo. E por intermédio desse guia infalível, eu sei do meu destino, do meu porto seguro. Há mais alguém? Alguém conosco no chat está dizendo: pastor, eu quero receber a Cristo. Nós vamos adorá-lo. E no momento da nossa adoração, você vai ter uma oportunidade de se manifestar dizendo: eu quero viver para Cristo, eu quero a luz. Vamos adorar o Senhor.